Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caros amigos e irmãos, que a paz do Senhor seja com todos vocês. É sempre uma alegria poder estar com todos e bendizer a Deus pela nossa caminhada, pelo tempo que o Senhor vai nos dando para a nossa conversão e para a nossa missão também. Nós temos visto nesses domingos do tempo comum que estamos vivendo, logo depois do tempo do Natal, sobre o chamado e sobre a pregação, sobre o anúncio da boa notícia. Também nesse final de semana, no quarto domingo do tempo comum, nós iremos ouvir também a importância da pregação, do anúncio da boa notícia para todos. Eu creio que esse aspecto faz parte um pouco da nossa vida, das nossas convicções, de quem tem uma palavra para dizer e ao mesmo tempo não pode ficar sem anunciá-la, sem proclamá-la para os irmãos e irmãs. Sabemos que os tempos hoje são difíceis. Nem sempre se reconhece essa necessidade ou essa possibilidade. Sabemos das perseguições que existem com relação ao direito de comunicar através de meios de comunicação, sabemos a dificuldade que tem com relação às interpretações maldosas, com relação à própria caminhada da igreja, tentando destruir aquilo que ela prega, aquilo que fala. Enfim, tem muitas contestações, mas a igreja não pode renunciar àquilo que é a sua missão. E é por isso mesmo que a pregação, o profeta, é chamado sempre a anunciar e proclamar às pessoas aquilo que ouviu do Senhor e a necessidade de conversão e de mudança de vida, e assim procurar realmente com autoridade, falar daquilo que leva o homem a viver melhor, a caminhar melhor. Porque muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós vemos que aquilo que o homem está buscando para uma vida nova, uma vida melhor, nem sempre encontra caminhos, porque falta quem anuncie, quem fale, quem proclame a boa notícia para todos. E é por isso que a palavra de Deus desse final de semana também vai nos conduzir nessa necessidade de estarmos aí proclamando e anunciando com autoridade uma vida nova, chamando as pessoas à conversão. Nós que em nosso país nos preparamos para que em 2013 tenhamos a nossa Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio de Janeiro, em julho de 2013, sabemos que, como lembrou muito bem o beato Papa João Paulo II, quando entregou a cruz da evangelização, a cruz da juventude nas jornadas, disse que vocês vão pelo mundo e anunciem Jesus Cristo às pessoas, proclamem essa notícia. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que esse aspecto que nós vivemos faz parte um pouco dessa nossa missão, tanto com a juventude, como para os adultos, como para os idosos. Estamos anunciando essa boa notícia que salva, que liberta a todos. Também é a grande preocupação do Papa Bento XVI de um aprofundamento da fé, para que aquilo que nós anunciamos não seja algo que nós imaginamos ou criamos, mas seja aquilo que foi a pregação de Cristo, que a igreja vai mostrando os melhores caminhos, que ele proclamou-se o ano da fé, de tal maneira que a partir de outubro próximo, nós possamos ter também essa possibilidade de aprofundar a nossa fé no catecismo da igreja, como nos pede o Papa Bento XVI, mas também caminharmos de tal maneira que isso vá prolongando em nossa vida esse conhecimento e ao mesmo tempo tomando atitudes corretas e de acordo com aquilo que nós aprendemos. Ou seja, é o aprender, é o aprofundar, mas principalmente porque nós estamos seguindo a Cristo e queremos viver cada vez mais a nossa vida como cristão. A palavra de Deus, esse quarto domingo do tempo comum, nos coloca bem nesses aspectos, meus irmãos e irmãs. A leitura do Evangelho de Marcos 1, 21 a 28, lembra que Jesus foi no sábado na sinagoga de Cafarnaum e começou a ensinar, e aqueles que o escutavam maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade, ensinava com autoridade. Jesus fala, gente, daquilo que escutou do Pai e que ensina o caminho da vida e da libertação para todos. E mostrou justamente
que veio para libertar o homem das suas amarras, daquilo que o amarra e que faz muitas vezes andar pelos caminhos errados, como fala a leitura também desse domingo, que um homem estava ali possesso com o espírito imundo, que reconheceu inclusive que Jesus de Nazaré era o santo de Deus, mas Jesus vai vir para que você seja liberto de todas as suas amarras e seus pecados e aquilo que está no seu coração. Cala-te, sai desse homem. E aí todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Eis um ensinamento novo e feito com autoridade. Além disso, ele manda e até os espíritos imundos lhe obedecem. E a sua fama se divulgou por todos os arredores da Galileia. Jesus começa a sua pregação, meus irmãos e irmãs, mostrando que veio trazer a boa notícia, pregar aquilo que escutou do Pai e transformar, levar o homem a ver uma nova vida, deixando a vida velha com suas escravidões para ver uma nova vida. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que também nós somos chamados a ter essa mesma autoridade de Cristo, enquanto cristãos, enquanto igreja, para proclamar essa boa notícia, para levar a boa notícia para todos, para libertar o homem também de todas as suas amarras e seus pecados, e muitas vezes os maus espíritos estão no seu coração, na sua vida, para que possa ver uma vida nova, para que possa ser homem novo, pessoas novas, gente que tem o coração renovado no Senhor. É essa a caminhada nossa de conversão e dessa ação do Espírito Santo em nossa vida, que transforma o homem e o mundo para que o homem possa viver melhor a sua vida como cristãos, fazendo bem ao outro, vendo a fraternidade e a comunhão com o outro. É a palavra do Evangelho, meus irmãos e irmãs, que recorda um pouco, que torna presente aquilo que o Deuteronômio, capítulo 18, que é a leitura primeira desse domingo, coloca para nós, não é? O Senhor teu Deus suscitará dentre teus irmãos um profeta como eu. É a ele que deveis ouvir, né? Foi o que tu mesmo pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, né? Ou seja, a promessa de vir um profeta, de vir alguém para falar em nome de Deus, não é? Está muito bem o que disseram, disse o Senhor. E eu lhe suscitarei um profeta como tu dentre seus irmãos. Minhas palavras porei em sua boca, e ele lhes dará a conhecer minhas ordens, não é? Mas, etc. E ao mesmo tempo, lembra para nós, meus irmãos, que o profeta deve ser fiel à ordem do Senhor, aquilo que ele coloca, e não ao contrário. Não colocar suas ideias, os seus pensamentos, mas sim que o Senhor pede que seja colocado para a salvação. Olha, meus irmãos e irmãs, aquilo que o livro do Deuteronômio fala, que suscitaria um profeta, né, que vai realmente falar em nome do Senhor, falava assim no Antigo Testamento, mas também isso repercute até o Novo Testamento, sabendo que Jesus Cristo é aquele que fala, é aquele que ensina com autoridade e que, consequentemente, lembra para nós essa nossa missão profética também. A missão de falar também no meio de um mundo plural, cheio de tantas situações, mesmo respeitando a diversidade, mas não deixar de anunciar aquilo que nós sabemos que é importante para a sociedade, não deixar de anunciar aquele em quem nós cremos. E ao mesmo tempo sabendo denunciar tantas injustiças e complicações do mundo, que muitas vezes o mundo está mal, cheio de problemas e violência, porque o homem não soube ouvir a voz de Deus, não quis saber de ouvi-la, e é claro, acaba vivenciando uma vida completamente longe de todas as coisas, situações da própria existência. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que na leitura segunda, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, quando ele discute a questão do casado, do solteiro, como se dedica ao Senhor, como trabalha na sua família, etc., não é? Ele diz, não é para aumentar ainda mais as preocupações de vocês, mas para ensinar o que é melhor, o que convém e o que vos poderá unir ao Senhor sem partilha. Ou seja, Paulo vai dizer e lembrar justamente que é possível pessoas se dedicarem totalmente ao Senhor. Vivemos com um coração indiviso, dedicado ao Senhor, que torna isso possível, embora tenha também os que têm sua missão, seu trabalho na vida familiar, na vida matrimonial, mas, ao mesmo tempo, a importância também de pessoas consagradas, dedicadas por vocação a esse chamado. A ser também um sinal profético de quem deixa tudo por causa do reino de Deus e, ao mesmo tempo, dedica todo o seu tempo no anúncio do Evangelho, né?
Sabemos que cada um tem suas preocupações e quem tem a sua família também tem suas preocupações, mas tem alguns que Deus coloca no coração essa possibilidade de servir completamente, totalmente, com o coração indiviso ao Senhor, podendo também pregar através do testemunho, anunciar através da própria vida essa boa notícia da salvação para todos. Ora, meus irmãos e irmãs, para todos nós, nesse início de ano civil, nessa caminhada nossa, dentro do tempo comum, que nós também acabamos de iniciar também, nós vamos escutar muitas vezes essa necessidade, como nós ouvimos nas semanas anteriores, que o Senhor nos chama, nós somos chamados a responder, a seguir a Cristo, a estar com o Senhor, e depois, como consequência, de anunciá-lo. E justamente a liturgia desse final de semana nos fala dessa importância de sermos fiéis ao anunciar o Senhor, a anunciar o reino de Deus, a anunciar a boa notícia. Essa é a nossa fidelidade que vem do encontro com Cristo, que deve também levar as pessoas a encontrar a verdadeira vida. Isso tanto pelo testemunho de vida, pela coerência de vida, como também pela palavra, né? E ao mesmo tempo comprometendo-nos com as pessoas que sofrem, estão cheias de tanta maldade, tanto sofrimento no seu coração e que necessitam de ser libertadas também de tudo isso. E nós temos que a palavra de Deus, a vida de estar com o Senhor, vai suscitando corações novos no coração das pessoas. E nós sabemos que é necessário que alguém fale, que alguém proclame a boa notícia, que alguém se comprometa com os irmãos para que essa vida nova aconteça cada vez mais. É a palavra de Deus desse final de semana que recorda um pouco essa consequência. Se assim como Jesus vai para pregar, para anunciar, libertar as pessoas, também nós, enquanto igreja, somos chamados a ter essa mesma missão de Jesus, de pregar, de anunciar, de levar às pessoas essa boa notícia. Olha, meus irmãos e irmãs, aparece aqui a região da Galileia, agora aparece Cafarnaum. Nós vemos que Jesus escolhe lugares que têm suas dificuldades, que até lugares desprezados na época, para a sua pregação. Lembra para nós, meus irmãos e irmãs, que também nós temos que ter coragem de testemunhar Jesus Cristo, testemunhar o reino de Deus e anunciar a boa notícia em lugares também difíceis, em lugares que Cristo não é aceito, onde a igreja é criticada, onde os cristãos muitas vezes são mal vistos. Nós somos chamados a estar anunciando a boa notícia em todos os lugares, com coragem, com ânimo e ao mesmo tempo confiando no Senhor que conduz a nossa vida, conduz a nossa existência, meus irmãos e irmãs. Eu creio que nesses tempos da nova evangelização, nessas preocupações que nós temos com relação à nossa própria vida e o próprio anúncio do Evangelho, sem dúvida que para todos nós é uma necessidade premente de nós, olhando o horizonte da nossa vida, cumprirmos bem essa nossa missão de evangelizadores, de profetas, né, que não tem medo de enfrentar as várias situações complexas do mundo de hoje, sendo prudente, sabendo disso, sabendo, no entanto, ser entusiasmado nessa missão e cumprindo-a com alegria, com generosidade. É a palavra de Deus que nos questiona profundamente. Peçamos ao Senhor que nos dê um coração aberto, um coração disponível para deixar-nos possuir pela essa palavra, de caminhar no encontro com o Senhor e anunciá-lo cada vez mais presente entre nós. Os religiosos, os consagrados, são chamados a ser sinal pela própria vida. No próximo dia 2, a apresentação do Senhor, também é o dia da vida religiosa, queremos pedir a Deus para que os consagrados e as consagradas, as pessoas que se colocaram a serviço do Senhor numa vocação específica, né, e assim caminham até hoje, possam cada vez mais vibrar, vivenciar a sua vida e proclamar essa boa notícia para todos, levando a salvação de Cristo, seja pelo testemunho, seja também pelo seu trabalho e pela missão. E nós agradecemos a Deus por tantos dons e tantas pessoas que entregaram a sua vida ao Senhor e assim vivem e assim proclamam essa boa notícia. Que a palavra de Deus, ouvida nesse final de semana, ilumine nossa vida e os nossos corações. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.